Sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula de sinais e sistemas. E o assunto de hoje, filtros de Butterworth. Então, os filtros passa-baixas possuem função de transferência contendo somente polos do tipo, e aqui nós temos um exemplo da função HDS. Essa função de transferência ela pode ser utilizada para implementar diversos filtros. Tudo vai depender da escolha dos coeficientes a n. Então eu posso implementar um Butterworth, um Chebyshev, um Bessel, um Cowell, um elíptico e outros. Então o filtro Butterworth ele foi primeiramente descrito pelo engenheiro britânico Stephen Butterworth em uma publicação denominada On the Theory of Filter Amplifier. Então esse filtro ele é desenvolvido de forma a ter uma resposta em frequência o mais plana possível na banda passante. Então aqui do lado direito nós vemos um exemplo de um filtro de Butterworth, em que nós temos uma banda passante plana e uma região de transição lenta. Então são características do filtro de Butterworth. Como em todos os gêneros de filtros, o modelo típico é o filtro passa-baixas, o que pode ser modificado para se tornar, por exemplo, um filtro passa-altas ou colocado em série com outros filtros para formar filtros passa-faixa, rejeita-faixa e versões de ordem mais elevada. Então as principais características do filtro Butterworth, vou reforçar aqui, é a resposta plana. Então percebam que na banda passante nós temos uma resposta plana e na região de transição, essa transição ela é lenta. E eu posso tornar essa transição mais rápida ao aumentar a ordem do filtro. Então vejam na figura que um filtro de ordem 1 tem uma região de transição bastante lenta, ao passo que um filtro de ordem 5 tem uma região de transição mais rápida. Então essa figura ilustra um conjunto de especificações para a resposta em frequência de um filtro passa-baixa do tipo Butterworth. Então nós temos aqui a região de passagem, a região de transição e a região de rejeição. Ômega P é a frequência de passagem e ômega S é a frequência de rejeição. E nós temos aí duas especificações, que é o epsilon e o delta. Então o epsilon tem a ver com a atenuação permitida na região, na faixa de passagem, e o delta tem a ver com a atenuação mínima na faixa de rejeição. Então aqui nós temos algumas equações matemáticas que eu não vou entrar em detalhe, mas esse equacionamento ele vai nos permitir determinar a ordem do filtro para uma determinada aplicação. Essa equação aqui permite calcular os polos para o filtro de Butterworth, apesar de que normalmente se utiliza a função de transferência já tabelada. Então aqui nós temos uma função de transferência em que o numerador é a frequência de corte elevada à ordem do filtro e o polinômio Q de S ele já está aqui, dependendo da ordem do filtro, com os seus coeficientes calculados. Eu tenho simplesmente que inserir a minha frequência de corte e eu já tenho a minha função de transferência para o meu filtro de Butterworth. Então esse equacionamento aqui vai nos levar exatamente a essa equação que permite determinar a ordem do filtro de Butterworth. Então uma outra forma possível, também muito utilizada, ao invés de utilizar a resposta em amplitude, é utilizar a resposta em amplitude elevada ao quadrado. Então, novo equacionamento é desenvolvido de tal forma que essa expressão permite determinar a ordem do filtro de Butterworth. Então, aí aqui nós temos um exemplo para a gente entender bem isso daí. Aqui nós temos o diagrama de tolerância, só que a resposta em amplitude elevada ao quadrado. Então, ao invés de epsilon e delta, nós temos aqui gama e mi, ou seja, para a resposta em amplitude ao quadrado, eu tenho como especificação para esse filtro aqui a possibilidade de uma atenuação de 5%. E na região de rejeição, eu tenho que
A atenuação mínima é 95%. A frequência de passagem é 10 kHz e a frequência de rejeição 40 kHz. Então vamos projetar esse filtro. Então nós já vimos em um slide anterior que para o diagrama de tolerância elevado ao quadrado nós temos uma equação que nos permite calcular a ordem do filtro. Então N foi 2,124, a gente passa para o número inteiro seguinte, né? Então vamos utilizar um filtro de Butterworth de ordem 3. E naquela tabela nós já temos o polinômio. O que nós temos que fazer simplesmente é determinar quem é a frequência de corte. Então nós temos também esta equação, ômega-s igual a ômega-c, que multiplica 1 menos μ sobre μ, tudo isso elevado a 1 sobre 2n. E a partir desta equação eu determino quem é a minha frequência de corte. Com essa frequência de corte de 24,5 kHz, eu posso inserir na expressão para a função de transferência e eu tenho a função de transferência para o meu filtro de Butterworth de ordem 3. Então, com essa função de transferência, nós obtemos a resposta em frequência no MATLAB. Então, percebam aqui no ponto de menos 3 dB, exatamente na frequência de corte, e percebam principalmente a característica do filtro de Butterworth, que ela tem uma região plana na zona de passagem, 0 dB, ou seja, não tenho nenhuma atenuação, e a partir da frequência ali de corte, menos 3 dB, eu tenho uma zona de transição que é lenta, né? Eu demoro bastante até chegar aos 95% de atenuação. Aqui nós temos alguns exemplos de circuitos que realizam a aproximação do filtro de Butterworth, que são filtros passivos, né? Aqui nós temos um filtro passivo de segunda ordem, mais abaixo um filtro passivo de quarta ordem, um de quinta, um de sexta ordem, e aqui nós temos a possibilidade bastante utilizada de realizar a aproximação do filtro de Butterworth utilizando filtros ativos, ou seja, filtros com amplificadores operacionais. E vale ressaltar que essa estrutura à direita é o filtro de Salenky, ou seja, é uma estrutura muito utilizada para a implementação não somente do filtro de Butterworth, mas, por exemplo, do filtro Chebyshev. Então agradeço a todos que assistiram esta videoaula e até a próxima.